A primeira coisa que vocês têm que entender, quando nós falamos em amparo ao idoso, todo mundo já entende que é um requisito bem objetivo. Maior de 65 anos, não tendo renda ou estando em estado de miserabilidade, tudo ok, vai ter direito ao benefício. Quando a gente fala em incapacidade, aí já fica um pouco mais complicado. O que seria a incapacidade? Quem é que vai atestar essa incapacidade? Bom, esse benefício do LOAS, do BPC, ele é requerido e pago pelo INSS. Então, a pessoa ela vai ter que requerer lá no INSS, como qualquer segurado comum, esse tipo de benefício. Entra no sistema do meu INSS ou liga para 135, que é a central de atendimento do INSS, e faz o requerimento do BPC, do LOAS, do benefício assistencial, amparo ao idoso, amparo ao deficiente, todos esses nomes, certo? E aí, a depender do seu caso, se você for idoso, você vai juntar ali algum documento com foto que mostre, de fato, a sua data de nascimento e preencher os termos de composição e renda familiar. Nós já vamos falar sobre isso também. Quando você está entrando na modalidade de pessoa com deficiência, aí sim você vai ter que demonstrar para o INSS que você realmente não tem condições físicas de prover o seu próprio sustento. E isso você prova inicialmente através de documentos médicos. E aí vocês vão agendar e vocês vão anexar lá no seu pedido ou levar no dia, certo? Que o funcionário do INSS vai atender vocês. Atestados médicos, receitas, exames, tudo que mostre que você tem aí algum tipo de problema físico, mental, de saúde que impede você de trabalhar. Além disso, obrigatoriamente você vai passar por uma perícia médica lá no INSS. E nessa perícia, o médico do trabalho ou o médico responsável aí por analisar o problema específico, pode ser um ortopedista, por exemplo, neurologista, algo desse tipo, ele vai analisar ali se de fato aquela doença, ela incapacita você de forma permanente ou pelo menos a longo prazo ali para exercer as suas atividades e para conseguir prover seu próprio sustento. Então é isso que vai acontecer. Claro que sendo negado esse benefício no INSS não acaba por aí. Aí vocês vão ter que procurar um advogado de sua confiança e o melhor é que seja nessa área de direito previdenciário para entrar com o pedido na justiça e tentar reaver essa situação. Na justiça também é necessário que essa pessoa passe por uma perícia médica e, claro, no fim, o juiz ele fica bem adstrito aí ao que o perito diz. Então entendemos que a incapacidade ela está ligada a questões objetivas, que são incapacidade física, mental ou incapacidade sensorial, mas é também necessário analisar a questão social, a questão socioambiental dessa incapacidade. Por exemplo, o autismo. O autismo, síndrome, que ele atinge as pessoas aí em diferentes graus. Talvez uma pessoa portadora de autismo, ela consiga exercer uma profissão e consiga aí prover seu próprio sustento. Mas ainda assim é necessário analisar, além disso, a questão ambiental, a questão social, os impedimentos que aquela pessoa vai ter em conseguir competir em condições iguais com o restante da sociedade. Eu já tive lá no escritório vários casos em que a gente conseguiu benefício assistencial para pessoas portadoras de autismo, inclusive crianças. E aqui é outra dica importante. Não há idade mínima ou máxima quando a gente está falando aí de BPC na modalidade de pessoa portadora de deficiência. Uma criança, ela também pode receber. É claro que quem vai receber o dinheiro efetivamente vai ser o representante legal desse menor. Nós já analisamos aqui então a questão etária, 65 anos, e a questão da incapacidade. Os dois requisitos, ou um ou outro. Mas, além disso, a gente tem que provar em todos os casos, nesses dois casos, a questão da renda familiar, o estado de pobreza, de miserabilidade. O que é que acontece em relação a isso? A lei que trata do LOAS, mais uma vez, a Lei 8.742, ela fala lá no artigo 20 que, para fins de renda familiar, deve ser feito aí o cálculozinho da renda per capita. O que seria a renda per capita? A renda feita por cada pessoa da família. Então, basicamente, iria ali analisar o conjunto de pessoas que residem na mesma casa, quanto é que cada uma delas ganha e no final ia dividir esse valor total pelo número de pessoas. A renda per capita, renda por pessoas. A renda trazida pela lei não pode ser superior a 1/4 do salário mínimo. Esse seria aí o requisito objetivo
que vai traçar a questão da miserabilidade. Teoricamente, segundo a lei, nós vamos ver que isso também está um pouquinho já ultrapassado. A renda familiar ela não pode ser superior a 1/4 do salário mínimo. Se ela for superior a 1/4 do salário mínimo, a lei, teoricamente, já entende que não é mais estado de miserabilidade ali. E pode ser que isso venha a servir como um fundamento para que o INSS, ou mesmo o juiz lá na frente, neguem esse tipo de benefício. Então, a gente, quando fala em renda familiar, é necessário sempre analisar com quem o requerente, aquela pessoa que está pleiteando o benefício, ela mora. Porque isso vai ser sim um fator essencial, importante, para que você consiga ou não esse tipo de benefício. E quando eu estou falando de pessoas que residem no mesmo teto, tem de haver aí também, a própria lei já traz uma certa relação de familiaridade. É a pessoa que vive com o pai, com a mãe, com o irmão, com os filhos, cônjuge, companheiro, todo mundo vivendo junto ali. É feita uma análise de quanto cada um ganha, soma tudo e divide pelo número de pessoas. Se a renda per capita, se aquela divisão ali for inferior a 1/4 do salário mínimo, já está tudo bem mais fácil de dar certo, porque a própria lei já trouxe esse requisito legal no artigo 20, certo? Da Lei 8.742, que o LOAS, para se provar renda familiar, tem que ter aí uma renda per capita inferior a 1/4 do salário mínimo. Acontece que, como eu falei, esse dispositivo ele já está ultrapassado. Isso porque essa questão chegou até o STF. Os advogados foram recorrendo e essa questão chegou até lá no sentido de que a nossa classe ela defendia que esse artigo era inconstitucional, que não era simplesmente pelo fato da renda ser abaixo de 1/4 do salário mínimo, só por conta disso, em estado de miserabilidade. Era necessário analisar as demais provas, as próprias questões socioambientais. E, de fato, quando isso chegou ao STF, o ministro Gilmar Mendes, certo, que era o relator dessa ação, era um recurso extraordinário, vou até colocar aqui o número do recurso extraordinário, certo? Ele falou que, de fato, aquela questão não poderia existir sozinha, que não poderia ser analisado somente a questão de 1/4 do salário mínimo para que aquilo fosse analisado como renda familiar, estado de pobreza. O ministro disse, inclusive, que deveriam ser analisadas outras questões e declarou parcialmente inconstitucional o artigo 20 da Lei 8.742. Mas, apesar dessa declaração parcial de inconstitucionalidade, ele não declarou a nulidade do artigo. Então, querendo ou não, hoje o artigo 20 ele ainda tem uma força, certo? Ele serve como um indicativo, os juízes ainda usam isso para analisar essa questão da renda. Mas o juiz ele não pode, é ilegal, é inconstitucional que o juiz ele se atenha somente a isso. Ele vai ter que analisar outras questões para ver de fato se aquela família ela vai atender ou não o requisito da renda. E quando eu falo nisso é muito interessante porque hoje em dia é muito comum que os juízes, isso eu estou falando em fase já de processo judicial, depois que o INSS negue você busca o advogado. É muito comum que os juízes eles determinem que o oficial de justiça ou um assistente social que trabalha lá para a justiça se locomova, vá até a casa daquela pessoa e tire fotos e faça um levantamento de todos os eletrodomésticos e quantos quartos tem, quantas pessoas moram ali, tudo isso para de fato servir como mais um indicativo para a questão da renda familiar. Infelizmente, isso traz um lado positivo e um lado negativo. Já tive casos de clientes lá no escritório em que sim, as condições eram precárias, mas eram pessoas arrumadas, que tinham suas coisinhas lá, pessoas que mantinham a casa limpa. E por conta disso, o juiz às vezes pensa que não. Olha, você tá vendo, a sua casa é limpinha e tal. Não é estado de miserabilidade. A gente tem que identificar aqui e entender que miserabilidade não tem nada a ver com você ser sujo ou desorganizado. Isso aí, pelo amor de Deus. Então, nós já vimos também a questão da renda familiar, que é um indicativo que ela tem que ser inferior a 1/4 do salário mínimo per capita, a renda per capita da família. Mais uma vez, você soma o valor que todo mundo recebe, divide pelo número de pessoas e o ideal é que fique ali abaixo de 1/4 do salário mínimo. Comprovando a questão da renda e comprovando a idade ou a deficiência, pronto, você satisfez aí os requisitos para se conseguir o LOAS. Um documento que é essencial para esse tipo de requerimento, seja na via administrativa, no próprio INSS, ou na justiça, é o termo de composição e renda familiar.
Como o próprio nome já diz, nada mais é do que um documento onde você vai colocar o nome de cada pessoa de sua família que reside, claro, sob o mesmo teto. Lembrem-se, quando a gente fala em LOAS, é pessoas residindo no mesmo teto. E aí você vai colocar o valor que cada um delas ganha e no final fazer já a própria divisão e colocar o valor da renda per capita. Esse documento é essencial e sem ele você não consegue também dar entrada nesse tipo de benefício. Do LOAS, eu já disse também, o benefício de LOAS ele vai ser pago aí quando a gente fala na modalidade de amparo ao deficiente, a qualquer pessoa, independente da idade. Então, sim, é possível que um menor de idade, uma criança, ela venha a receber o LOAS sem nenhum problema. Isso porque o decreto 6.214 de 2007, ele já prevê essa possibilidade. Ele entende que a incapacidade, quando se trata de menor, tem que ser vista de acordo com a restrição e a participação daquela pessoa efetivamente na sociedade. Então você vai mais além. Como eu falei no caso do autismo, certo? Se aquela criança, é lógico que ela não vai trabalhar, ela não necessita ainda prover o próprio sustento. Mas se a família toda está em estado de miserabilidade, sim, tem que ser analisada a questão da incapacidade da criança e a interação dela hoje e no futuro com a sociedade. Será que mais na frente ela vai conseguir aí competir em condições iguais com o restante dos trabalhadores? Se não, pronto, a incapacidade ela vai estar garantida. E claro, sempre vai ter que passar por uma perícia médica. Sempre, em todo caso, quando a gente está falando aí na modalidade de amparo à pessoa com deficiência. Idoso não, basta comprovar a idade. E outra coisa, para ficar bem claro, gente, é que para você receber o LOAS, não é necessário você trabalhar, não é necessário você ter contribuído com o INSS de forma nenhuma. Você pode nunca ter contribuído com o INSS. Comprovando os requisitos, idade ou incapacidade e renda, você vai ter direito a esse benefício. A gente não está falando aqui em aposentadoria. É muito comum as pessoas confundirem o benefício assistencial com a aposentadoria. Ah, fulano de tal está encostado, está aposentado. Porque acaba confundindo porque é no valor de um salário mínimo, a pessoa recebe ali direitinho, mas não é aposentadoria. Porque para você receber a aposentadoria tem que ser filiado, tem que manter a qualidade de segurado, contribuir para o INSS todo mês direitinho, diferente do LOAS. Aqui não precisa. É uma assistência social que o Estado está lhe dando para que você sobreviva. Então você nunca precisa ter contribuído, ou você já pode ter contribuído no passado e parou de contribuir, não tem problema. Desde que você consiga satisfazer os requisitos, é de boa você conseguir esse benefício aí. Pois é, então uma coisa que eu sempre deixo claro lá para os clientes que aparecem no escritório é sobre a possibilidade de você sempre ter o LOAS ali como uma medida a ser usada aí em um último caso. Por exemplo, quando um cliente chega no escritório e ele é um agricultor, pessoa que trabalha aí no regime urbano mesmo, e eu vejo que o mais ideal para ele seria um auxílio-doença, uma aposentadoria, é claro que a gente vai tentar inicialmente para esse tipo de benefício. Agora, quando eu vejo que não cabe nada, que aquela pessoa ali já deixou de contribuir, que ela não tem mais vínculos com o INSS, é sempre bom a gente pensar também se o LOAS é uma possibilidade para aquela pessoa. Se ela é pobre, se ela está em estado de miserabilidade, se ela tem mais de 65 anos ou se ela é uma pessoa portadora de deficiência, o LOAS pode ser sim uma alternativa para essa pessoa. Eu esqueci de falar que o LOAS ele é pago no valor de um salário mínimo, mas diferente dos outros benefícios previdenciários como a aposentadoria, o LOAS não dá direito a 13º e em caso de falecimento daquela pessoa, do beneficiário, esse benefício também não gera direito à pensão. Então, se essa pessoa vier a falecer, por exemplo, o benefício vai acabar com ela, ok? E os seus filhos, os seus dependentes não vão receber pensão de forma alguma. É válido ressaltar também que apesar de as pessoas que receberem o LOAS e o BPC receberem por muito tempo, esse benefício ele pode vir a ser cessado. E nós já conhecemos o chamado pente fino do INSS, que aí acontece em governos, principalmente quando o Estado está em crise, chama aí os benefícios de incapacidade para passarem por novas perícias e se constatar que aquela pessoa ficou boa, se ela de fato aquela incapacidade, aquela deficiência não persiste mais, o benefício ele pode ser cessado.
Outra coisa que é interessante, pessoal, é que o LOAS, o BCP, inicialmente ele estava previsto também para sofrer uma mudança drástica aí na reforma da Previdência. Mas, aparentemente, eles foram retirados. Isso aconteceu, tá com uns 2 meses mais ou menos, eles foram retirados da proposta. Inicialmente, o LOAS ele estava para ser cortado pela metade. Ele é no valor de um salário mínimo, ia ser 50% desse valor. Mas isso aí aparentemente foi retirado e, ao que tudo indica, vai continuar assim até essa reforma ser aprovada, o que deve estar acontecendo aí nesses 2 próximos meses no máximo. É interessante também que vocês saibam disso. A Marileia está falando aqui que ela tem um caso justamente que se assemelha ao que eu falei. Um filho que é autista e tem que se locomover várias vezes para levar a criança para outra cidade, e o marido tem renda. Vocês têm que analisar aí no caso, colega, o seguinte: quantas pessoas vivem na mesma casa, nesse teto? Se for só você, sua filha e seu marido, nós já vamos aí ter 3 pessoas e vamos dividir a renda per capita por essas 3 pessoas. Se seu marido ganha pelo menos um salário mínimo, aí ainda assim já ficaria maior do que um quarto do salário mínimo e tecnicamente já não teria direito ao benefício, certo? Se ele ganhar mais do que um salário mínimo, aí fica mais complicado ainda, porque seriam 3 pessoas. Mas eu não sei como é a situação aí de sua casa, quantas pessoas vivem de fato. Como eu disse, a questão da renda per capita não pode ser o único requisito, não pode ser a única questão que o juiz ou o INSS devem analisar. Eles têm que ir mais a fundo e verificar outras provas, mas ainda assim é um indicativo muito forte. Se a renda for alta, dificilmente vai se conseguir o LOAS. A colega aqui perguntou: documentação necessária e importante para requerer o LOAS. Isso é importante. Como eu já disse, um documento que é essencial vai ser o termo de composição e renda familiar. Tem vários modelos aí desse termo, até no próprio site do INSS você consegue baixar um. E nele você vai preencher todas as pessoas que moram sobre aquela mesma residência e a renda de cada um deles. E no final você mesmo soma tudo e divide, coloca a renda per capita lá, certo? Além desse, que é essencial, é claro que vocês vão precisar dos documentos de identificação do requerente, identidade CPF, comprovante de residência, dos documentos das demais pessoas que compõem o grupo familiar, que moram naquela casa, e também, se for o caso de BPC na modalidade de amparo ao deficiente, é necessário que vocês juntem aí o máximo de documentação médica que vocês tiverem. Até porque no dia da perícia, o médico, além de fazer um exame direto no próprio requerente, ele vai fazer uma análise indireta em todos os outros atestados e naquela documentação para também chegar aí ao seu entendimento sobre a incapacidade. Então vocês podem aí seguir o Instagram Previdência na Prática. Se quiserem aí ter a resposta para esses tipos de pergunta que não tem a ver com LOAS, é só perguntar lá que eu respondo a todo mundo sempre no direct. Não consigo responder no mesmo dia, na mesma hora, mas eu sempre respondo, tá certo? Se vocês tiverem qualquer dúvida sobre Previdência, mesmo que não seja sobre LOAS, BPC, pode enviar lá que a gente vai fazer o máximo possível para estar respondendo vocês.